Bom dia, todo mundo que está aqui novamente. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa gravação. Eu sou a Bia, né? Me chamo Ana Beatriz, sou psicóloga, sou também sócia do coletivo de formação ACP, né? Juntamente com o Iago e a Marília, nós coordenamos o curso de formação, que está iniciando na semana que vem, né? Uma nova turma, a 12ª. Hoje a gente tem uma aula com o Bonner, né, que também é psicólogo, mas aí eu vou puxar um pouquinho para ele se apresentar, porque acredito que vocês já tenham tido contato com o mini currículo dele, e eu acredito que ele vai falar mais sobre coisas que não estão descritas ali, né? Mas que ele carrega com ele na experiência dele. Desejo a todo mundo uma boa aula. Se quiserem, precisarem da minha ajuda, alguma indicação de algo que o Rune tenha falado e que precisa ser escrito para ficar registrado no chat, é só falar, tá bom? Eu estou pelo chat. Uau! Mas tá certo, agora é comigo, né? Tá bem. Eu não sou muito bom de fazer propaganda, não. Eu acho que essa introdução que a Bia fez agora, ela foi até boa demais. É, eu imagino, né, aqui que tem algumas pessoas que talvez não tenham, né, tanto contato com a CP, eu acho que talvez estejam até se aproximando por conta da própria formação, ou, né, de conhecimentos em relação aos estudos de gênero. Eu pretendo ser bastante introdutório com todos eles, assim, são temas que eles estão dentro da minha experiência formativa desde o período da graduação, então com essa população que eu venho trabalhando hoje em dia na minha clínica, é o jeito que eu venho construindo a minha forma de fazer a CP também. Então, eu espero passar isso um pouquinho para vocês. Como eu falei, imagino que vocês vão conhecer um pouco mais desses temas das pessoas que estiverem aqui, né, e forem sequenciar a própria formação. Então, caso tenha alguma coisa que fique, né, um pouco e talvez eu passe um pouco mais rápido, ou que talvez eu detalhe muito, seja para que isso fique de fato bastante introdutório, que a ideia seja plantada ali, né? Acho que é muito do que eu estou pensando em fazer hoje, né? Que é plantar aí uma sementinha, né? De como é que a gente articula esses conceitos de gênero, de sexualidade, a uma prática acepista, né? Uma prática rogeriana, na verdade. Estou muito feliz, assim, tem bastante gente aqui, tinha até comentado com a Bia no começo, eu achei que ia dar dois gatos pingados, né, 9 horas da manhã, estou vendo aqui alguns rostinhos bem conhecidos, muito bom, Paulinha, Karina, muito bom ver vocês aqui, e aí a gente vai tocando. Se alguma coisa ficar muito, assim, né, não tão clara no meio do caminho, por favor, vão me avisando, eu não tenho problema em parar e retomar a ideia, mas pretendo, né, sem abrir ali no finalzinho para a gente ir trocando, né, o que possa ter passado também, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui, e aí vocês me dizem, por favor, se vocês estão conseguindo visualizar. Vamos ver como está para vocês. Carregando aqui para mim. Foi para vocês? Sim? Está certo. Bora lá. Tem 37 slides aqui, eu não sei se a gente consegue chegar até o final deles, vou torcer para que a gente chegue, mas se não, a gente vai tentando estender aqui também, tá bom? Eu dividi, e aí só para vocês entenderem por onde é que a gente vai caminhar hoje, né? Eu dividi essa aula em três blocos, né? O primeiro é a apresentação de conceitos sobre gênero, sobre cisnormas, sobre sexualidades. Um segundo bloco sobre o que é, né, a abordagem centrada na pessoa, porque pode ser que algumas pessoas talvez não tenham mesmo esse contato, e uma aproximação ali com, né, um guarda-chuva fundamental dessa teoria, que é a teoria da personalidade, né? Então, acho que nesse sentido a gente vai também aprofundar em algo um pouco mais específico e, né, um terceiro bloco que é uma atenção sobre a prática clínica, né, juntando aí esses dois conceitos, né? Então, as questões de gênero, as questões da própria abordagem, e talvez aí algum caminho possível, né, do que a gente possa fazer mesmo, né? Como é que a gente articula esses dois caminhos, né? Essas duas outras possibilidades. Bom,
Então, para a gente começar, eu pensei da gente fazer um resgate do conceito de gênero, né? E por quê, né? Eu acho que quando a gente entende, né, as bases epistemológicas, aquilo que sustenta, né, as ideias que a gente está discutindo, isso fica um pouco mais fácil da gente começar a articular, né, esses conceitos com essas teorias psicológicas. Eu não vou me abrir aqui, né, com a teoria, né, da família de Hegel, não vou entrar nesse mérito, mas para que vocês entendam, assim, né, a gente, como é que surge, né, o próprio conceito de gênero. A gente tem uma ideia muito colonizada, né, muito advinda da colonização, do que é um ideal de família, do que é um ideal de ser homem, do que é um ideal de ser mulher, e isso passa a ser ali tensionado, né, pelas sufragistas, né, então por mulheres brancas de classe média, que começaram a perceber, né, uma dificuldade, uma diferença entre, né, o papel que elas ocupavam na sociedade em comparação com os homens, né. Isso acabou acontecendo ali nos anos 60, que foi um ano onde a gente teve bastante revoltas, né, não só em relação aos movimentos feministas, mas também ao movimento negro, ao movimento queer, que estava também ali surgindo naquele momento, enfim, então, a gente tem um período, né, marcado por diversas questões sociais que estavam acontecendo, inclusive as questões de gênero, né. Inicialmente, essas sufragistas, né, essas mulheres brancas de classe média, elas estavam reivindicando ali uma posição de igualdade, né, em relação aos homens. E aí a gente tem uma problemática muito grande, né, que é esses homens, eles já estavam ali exercendo poder, eles já estavam em determinados cargos, né, quando a gente pensa mesmo no próprio trabalho, mas até em relação à própria ascensão social, a poder aquisitivo, muito diferente do que as mulheres daquela época, e aí eu estou fazendo essa demarcação, né, de mulheres brancas, porque a gente tem ali mulheres pretas, né, já em trabalhos precários, né, e aí por isso esse movimento também faz muito sentido da gente demarcar, que é, e elas perceberam essa diferença e, né, estavam ali reivindicando uma posição de igualdade mesmo, né, em relação a esses homens. Mas isso não é possível justamente porque eles já exerciam, né, esse poder, né, eles já estavam ali exercendo poder. E aí a gente tem, né, na segunda onda do feminismo, né, a gente vai demarcar essa primeira, né, com essas sufragistas como primeira onda do feminismo, e a gente tem a segunda ali, né, com as feministas anglo-saxãs, né, que vão dizer, pera lá, não tem como a gente trabalhar mesmo com o ideal de igualdade, justamente porque eles estão no poder, né, e aí elas vêm, né, trazendo uma concepção de gênero que ela é um pouco diferente, quer dizer, não, gênero, então, é poder, não é sobre como eu me percebo, não é só marcado por uma diferença, né, biológica, não é porque um homem, né, que era a justificativa da época, que um homem ele tinha mais condições físicas, por exemplo, de suportar o trabalho, de que a mulher ela era um pouco mais delicada, ela tinha não sei o quê, todo, né, um estereótipo. E aí as feministas anglo-saxãs vão falar, não é só isso, a gente não está trabalhando só com o marcador de sexo biológico, mas, na verdade, a gente está falando ali de poder, né? E aí eu trouxe uma citação da Guacira Louro, que eu acho muito interessante, né? Que ela vai dizer que o gênero, né, ele vai partir, né, de discursos que regulam, normalizam, instauram no saber e produzem verdades. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar que isso também cai no imaginário social, né? As pessoas também vão apreender essas ideias, né? Do que é gênero, vão replicar também, né? Então, eu falei desses estereótipos aqui, né? Mulheres vão ser um pouco mais delicadas, mulheres vão fazer determinados trabalhos, determinados serviços, homens vão fazer determinados serviços, determinadas funções, né? E aí a gente começa a pensar que se isso vai caindo, né? E se isso vai se espalhando no que a gente tem como sociedade, isso vai também permeando um ideal de subjetivação, né? Então, essas pessoas vão se organizando psicologicamente a partir desses papéis que elas também desempenham, né, nas sociedades, onde elas, né, vão se apresentando aí no mundo. Então, o gênero, além de um elemento de poder, ele é um elemento constituinte de subjetividade e que também regula as expressões que a gente vai poder fazer no mundo, né, que a gente vai poder ter no mundo. E isso é muito interessante, assim, porque se a gente for pensar tudo que a gente faz envolve gênero, né? A roupa que eu escolho para vestir, a forma como eu me comunico, o tom da minha voz. Tem até alguns amigos que brincam assim, né? Que às vezes eu mudo a voz quando eu vou falar com outros homens, né? E isso é uma forma de regulação de expressão, né? De expressão de gênero.
E a gente vai fazendo isso, assim, em diversos momentos da nossa vida, diversas situações, né? O gênero, ele vai estar presente em tudo que a gente estiver fazendo também. E aí, nesse sentido, por que que eu trouxe a questão do gênero? Por que que eu trouxe a questão da teoria feminista, né? Muitas vezes, quando a gente vai pensar gênero e sexualidade, né, gêneros e sexualidade, a gente pensa que são coisas ali muito separadas, né, muito distintas uma das outras. Geralmente, a definição que as pessoas fazem, né, gênero é social, sexualidade, né, envolve ali outras questões, né, e na verdade elas são coisas extremamente parecidas, né, partindo de uma outra perspectiva, né, bastante construcionista, e performativa também, né, que é o que a Butler vai trazer. Por quê? Quando a gente cria esse ideal, né, ou quando esse ideal de gênero, na verdade, ele é sustentado, esses padrões de comportamento, de expressões, eles são legitimados, a gente está falando, né, que eles são um padrão que legitima, inclusive, a própria heterossexualidade. Por quê? Né? Se eu sou uma pessoa que não sou heterossexual e não performo esse mesmo gênero, né, da forma como ele é constituído, eu muito provavelmente vou estar decidindo muito ali daquela norma, né? E aí eu já não vou estar de acordo com esse padrão de gênero, né? Eu já não vou estar de acordo com aquilo que poderia ser esperado, né? Então, essa sexualidade, ela também recai, né, sobre uma ótica de gênero. E aí a Butler vai trazer uma coisa que é muito interessante, né? Ela vai falar que o gênero, ele é uma grade ali de inteligibilidade cultural por meio da qual os corpos, gêneros e desejos são naturalizados, que era isso que eu estava falando aqui, né? Então, nada adianta eu ser homem, né, trabalhar em alguma medida, né, dentro da cis heteronorma, né, me comportar de uma forma heteronormativa, escolher a roupa que eu escolho, cortar o cabelo do jeito que eu posso, falar da forma como eu falo. Gente, desculpe o barulho, eu moro na frente de uma avenida aqui, se tiver muito alto ou, né, se alguma coisa não der para ouvir, vocês me avisem de novo que eu repito, tá bem? Mas nada adianta, né, eu ter todos esses marcadores se eu não for heterossexual, né? De algum jeito eu vou estar falhando com esse gênero também. E aí é uma outra questão que a Butler vai trazer, né, que é de que é importante que a gente mantenha uma conexão não casual e não redutiva entre o gênero e a sexualidade. Justamente porque a homofobia, ela opera muitas vezes através da atribuição aos homossexuais de um gênero falho, né, defeituoso, ou abjeto, né, que aí é o que a gente chama, né, de gays femininas ou de mulheres lésbicas masculinas. Ou seja, né, o gênero ele também vai regular as próprias sexualidades e a possibilidade de expressão dessa sexualidade também. É claro que quando a gente está falando, né, de sexualidade, a gente está falando de um campo, né, dos próprios desejos, a gente está falando de um campo que envolve, né, questões que elas são complexas e elas dizem também de uma subjetividade diferente daquilo que o gênero se propõe enquanto ferramenta mesmo social, mas, de algum jeito, eles produzem, né, poder sobre as pessoas da mesma forma, né? Assim, eles vão trabalhar de uma forma opressiva, né? Se a gente pensa numa dissidência a partir do gênero. E aí eu coloquei aqui, eu não pretendo passar, assim, eu acho que são informações que vocês conseguem encontrar com bastante facilidade, né? Assim, não vou ficar descrevendo cada identidade de gênero, cada identidade sexual, mas só para que vocês entendam, né? Assim, de forma um pouco mais visual, isso aqui é o que a gente está chamando de gênero falho, né? Então, são as pessoas que elas vão estar aqui decidindo, né? Dessa norma de gênero. Eu coloquei aqui as pessoas heterossexuais, para a gente entender que é, também é um construto de sexualidade, mas que não faz parte, né, aqui desse gênero falho, mas a gente tem, então, as pessoas lésbicas, assexuais, bissexuais, homens gays e as pessoas intersexuais. E aí, quando a gente está falando de gênero, a gente tem, então, né, as pessoas trans, transgênero, transexual, as mulheres travestis, né, as pessoas agênero, não binário, gênero fluido e as pessoas queer, tá bem? E aqui só, né, enfim, para que vocês consigam visualizar, esse é o acrônimo mais atual da sigla, né, que a gente tem teorizado em literatura. A gente tem outras letras que elas são adicionadas, né, e que elas podem aí
serem utilizadas também, né, essas outras siglas podem ser utilizadas, mas entendendo que existem outras identidades, que elas são identidades guarda-chuva, né, e aí elas acabam sendo representadas por essas outras que já estão aqui, então é uma literatura, é o que a literatura aponta para a gente como mais atual. E aí, eu separei um outro tópico bastante, que eu particularmente considero como bastante interessante quando a gente está falando dessa questão, dessa coisa do gênero, que é a ideia sobre as virilidades, né? Então, se a gente for pensar na sustentação do gênero, ela é, em sua maioria das vezes, sustentada, né, ou induzida, né, mantida por homens, né? Então, os discursos de opressão, eles são mantidos por homens sobre os homens para efeitos de dominação sobre qualquer outra possibilidade de existência. Então, sejam das mulheres, sejam de pessoas LGBTs, na maioria das vezes também, né, de homens brancos, né, que aí vão estar exercendo esse poder também em relação a uma racialidade, a uma questão de classe, né, então são discursos que eles são mantidos por homens, né, e aí por que que a gente está chamando também isso de virilidades, né, porque elas são plurais, né, então aquilo que a gente está compreendendo como uma formação mesmo, né, uma passagem, né, de discurso, uma disseminação de discurso, ela é plural porque ela se modifica ali com o espaço-tempo, né? Então, o que a gente compreende como gênero hoje, o que a gente compreende como possibilidade de expressão e de dominação, é diferente das possibilidades de expressão e dominação que a gente tinha em outros momentos da história, né? Que se reinventa, que tem uma outra roupagem, mas que de algum jeito está ali, né? Mantendo a mesma configuração, né? Talvez de uma forma diferente, mas ainda assim a mesma configuração. Eu coloquei aqui um exemplo que eu acho muito interessante, né? Que é sobre as relações, né, sexuais entre os homens gregos, né? Então, onde os homens mais jovens precisavam, né? E aí eu estou falando aqui de um aspecto muito específico, né? Bastante centrado na homossexualidade masculina, né? É, onde os homens gregos mais jovens precisavam ali fazer um rito, né? De passagem mesmo, de que eles, né? Engolissem esperma, né? Dos homens mais velhos, para que eles absorvessem ali também um suposto conhecimento, né? A gente está falando ali de uma prática abusiva, né? A gente está falando ali de uma violência. Esses homens, eles eram homens mais novos, né? Então a gente pode considerar aqui uma prática bastante violenta, né? E aí se a gente for pensar, né, que isso, né, é deixado ao longo do tempo, é uma grande inocência da nossa parte, né? Assim, essas práticas, elas continuam acontecendo, elas vão mudando, talvez não da mesma forma, né? Mas elas vão se estendendo nas nossas sociedades. Isso passa a ser obsoleto, né? Assim, quando a gente vai pensar nos próprios gregos, né? Isso se torna obsoleto, mas, né, se mantém ali, né? As pessoas têm, esses homens, eles têm a possibilidade de terem relações entre eles, desde que eles não sejam, e aí aqui eu vou trazer, demarcar um ponto bastante interessante, desde que eles não sejam as pessoas que recebem a penetração. Ou seja, a gente passa de um outro lugar de dominância, né? Então, de algum jeito, eu posso até, né, ter relações com outro homem, desde que eu não seja a pessoa que seja penetrada, porque aí, se eu for, eu vou estar no ideal de passividade, né? Eu vou estar no que se aproximaria, inclusive, aqui de uma objetificação da própria mulher, né? Ou daquilo que pode ser do próprio feminino, né? É, e aí eu não posso me aproximar desse ideal. Isso acontece também, né? Ou aconteceu quando a gente vai pensar no movimento de colonização brasileira. Assim, não sei se é uma ideia que vocês também conhecem ou têm aproximação, mas isso acontecia, né? Então, muitas vezes, né, o filho do senhorzinho ia ali e tinha relações sexuais com alguns escravos, ou quando ele começava a apresentar trejeitos muito afeminados, né, ele era retirado ali, né, então, opa, vamos sair aqui da fazenda e agora você vai para o Rio de Janeiro, você vai estudar, para que ele pudesse ali, né, voltar, né, e aí fazer todo esse rito para se tornar um homem fora dali, fora daquele espaço, para que ele não envergonhasse, inclusive, né, a própria família, enfim. Né? E aí a gente tem, mais uma vez, né, uma retirada daquilo que, na maioria das vezes, eles eram passivos, né? Assim, tem até, né, eles eram penetrados. Tem até uma literatura da Zanella, eu não vou falar aqui, mas ela vai trazer alguns dados bem interessantes,
é no livro Gênero, Dispositivos, algo do tipo. E ela vai trazer alguns dados estatísticos muito interessantes de como é que isso acontecia, ou como é que isso foi se organizando, assim, e é muito bacana. Inclusive, né, essa aqui é uma citação direta, né, reescrita minha, desse livro dela, né, que ela vai falar que a afirmação da virilidade, ela rejeita o lugar do feminino, as preocupações, afetos, comportamentos, utilizando a misoginia para sua sustentação. A sodomia também é colocada em questão, e a possibilidade do homem ser penetrado pelo ânus abre espaço para questionamento de sua virilidade, pois, imaginariamente, pode ser lido como homossexual, e aí isso seria terrível, né? Uma figura próxima do que é ser mulher, e que deve ser rejeitada ou escondida, né? Então, mais uma vez, assim, é só a Zanella reforçando que a gente, quando, né, acontece essa aproximação com o feminino, ou com tudo aquilo, né, que não é do homem, que não é daquele que detém o poder, né? E aí eu tô falando, gente, assim, desse lugar, sendo um homem que está falando sobre essas questões, né? Mas para a gente demarcar mesmo isso, assim, todo esse poder, né? Tudo que a gente carrega, a nossa história, o nosso corpo, carrega poder também, e de algum jeito. Quando esses ideais, eles se confrontam com a nossa experiência, e aí daqui a pouco a gente vai falar, né, da nossa experiência clínica, isso passa a ser ainda mais tensionado, né? Isso passa a ser ainda mais provocante, né, na nossa clínica. Imagina como é que eu me deparo com um cliente quando ele traz questões como essa, né? Como é que eu, como homem, também me deparo com a pessoa que eu estou atendendo, quando ela me traz questões de gênero, quando ela me traz demandas ligadas, né, ao próprio relacionamento, às próprias questões, e eu sento na cadeira que eu sento, com o poder que eu tenho, né, as nossas relações clínicas, elas são relações de poder também, mesmo que a gente tente se desviar dela, né, mesmo que a gente tente sustentar talvez até um ideal mesmo, ainda assim a gente está ali se aproximando de um poder, né? Eu acho que é, inclusive, um grande equilíbrio quando a gente vai pensar em abordagem centrada, que é como é que a gente sustenta, né, esses poderes, né? Como é que a gente sustenta, inclusive, o conhecimento que a gente tem sobre esses poderes, né? E aí, nesse sentido, né, também não é difícil a gente imaginar que, quando a gente vai falar da experiência de pessoas LGBTQIA+, que a gente está falando ali de uma incidência desses, né, padrões de gênero mais uma vez, e que essas pessoas vão estar ali sendo passíveis, né, de serem vítimas de discriminação, né, de discriminação, né, por outras pessoas que detenham mesmo esse poder, ou até mesmo entre elas, né, assim, como eu falei dessa questão que aconteceu no movimento de colonização, mas que acontece em outras culturas, acontece também nos nossos tempos atuais com outro tipo de roupagem, é que papel eu estou desempenhando no momento do sexo também, estou exercendo, né, um papel ativo, um papel passivo, estou sendo penetrado, não estou. Então, também é possível que isso aconteça dentro, né, dessa própria comunidade, causando ali também um estresse, né, dentro da própria comunidade. A gente tem também uma questão que ela é de precarização do trabalho formal e informal, né? Então, essas pessoas elas podem ter dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, e de algum jeito, quando conseguem se inserir, também sofrerem violências. Tem um artigo, assim, e eu vou ser bastante autocentrado, porque tem algumas publicações que eu fiz em relação a esses temas, que eu vou disponibilizar para vocês, e eu acho que isso é bacana de vocês terem acesso, né? Mas que a gente vai entender que essas pessoas, elas estão em trabalhos, na maioria das vezes, não é regra, pelo amor de Deus, assim, né? Na maioria das vezes, elas estão em trabalhos que são mais precários, né? Elas estão em trabalhos que são de atendimento ao público, que são mais desgastantes, em telemarketing, com menor possibilidade de ascensão, ainda que possuam formação em ensino superior, né? São pessoas que estão ali passíveis, né, de sofrerem discriminação, preconceito dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, quando elas conseguem se inserir ou galgarem algum tipo de ascensão também, elas podem passar por violência justamente por estarem exercendo essa posição de diferença em relação a esse outro que, na maioria das vezes, é um outro branco, homem, heterossexual, que apresenta, né, um outro discurso de poder.
essas pessoas também podem vivenciar, né, insegurança e violência familiar. Então, muitas vezes, quando uma pessoa declara, né, a sua sexualidade para a própria família, né, elas podem sofrer ali retaliação dentro da própria casa, e aí aquele que era para ser um espaço, né, um pouco mais seguro, que era para ser um espaço de conforto, acaba se tornando também um ambiente violento, né. Então, essa pessoa muitas vezes pode passar ali por um movimento de revitimização, né, então a própria família acabar, né, trazendo ali diversos agravantes, né, para a própria saúde mental daquela pessoa, desconsiderar aquela informação que foi dada, né, então, invisibilizarem essa pessoa, mesmo ela já tendo se declarado, ou tentarem converter ela, né, a própria opinião dela, que é o último ponto aqui, né, muitas vezes, junto com o apoio familiar, né, essas pessoas são submetidas ou podem ser, né, a tratamentos corretivos, terapias de conversão, mesmo que a gente entenda que é uma prática não regulamentada pelo CFP, é uma prática violenta, ela não deve acontecer, mas ainda assim a gente tem isso no ideal também bastante religioso, né, não vou me haver com todas essas questões, mas a gente tem também essas práticas acontecendo para além da psicologia, e de algum jeito, né, tendo essa experiência patologizada, né, além desse adoecimento que elas acabam sofrendo, tem essa experiência patologizada. Então, pera, você está falando da sua sexualidade porque você é louca, né, você está passando por uma fase, né, agora que você está doente, você não está bem, né, e aí essa pessoa acaba sendo ali, né, vítima de uma nova estigmatização, né, e muito provavelmente ela pode vir a adoecer por conta, né, desse empurrar, né, que as pessoas estão dando para esse adoecimento, né. E aí, nesse sentido, né, só mais uma citação aqui, essas citações, inclusive, que eu estou colocando aqui nos slides, elas são de alguns artigos, né, que foi o que eu comentei que eu quero compartilhar com vocês, então vocês podem ler eles na íntegra completa, né, mas que, né, a opressão e exclusão sofridas por esse grupo, elas vão atuar diretamente no psiquismo desses sujeitos, podendo alterar, né, as suas referências, subjetividade, percepções de si, deixando-os vulneráveis e passíveis de manipulação. Ou seja, né, mais uma vez, só reforça aquilo que eu tinha falado, de que quando esse ideal de gênero ou esse ideal de normatividade postulado pelo gênero aparece na experiência dessas pessoas, vai moldar as referências e como é que essas pessoas podem passar a se comportar no mundo, podem passar a se ver, a se perceber no mundo, a se expressarem. Será que eu consigo ser eu mesmo? Será que eu consigo, inclusive, ser autêntico, né? Que é o que a gente vai falar também dentro da abordagem centrada, né? Assim, é um ideal que os nossos clientes possam exercer uma experiência autêntica, né? Que eles possam ali se comportarem, né? Como aquilo que faz sentido para os valores, né? Para as percepções deles. Mas será que essas outras camadas da experiência dessas pessoas possibilitam também essa autenticidade, né? Possibilitam essa construção de eu que a gente está falando que ela poderia ser aqui, aspas, né? Ideal, né? A gente tem aí um tensionamento disso também. Está certo. A gente chegou aqui no bloco B. Falei que a gente ia fazer uma pausa no final, mas eu queria saber se tem alguma pergunta. Eu vi que foram subindo algumas coisas aqui no chat. Então, só antes da gente passar para o próximo, eu não sei como é que tá para vocês. Lana, tem uma dúvida. Na verdade, não é bem uma dúvida, gente. É só mesmo. Só me apresentar bem rapidamente. Sou Lana, sou uma mulher travesti, sou preta, tenho uma deficiência. Né? Primeiro, parabenizar por esse primeiro momento assim, da aula, eu estou achando muito incrível. Não, eu não sou universitária, porque, afinal, pessoas trans muito difíceis chegam no espaço universitário, chegam no emprego formal. Mas, Rony, eu fico me perguntando, quando você traz essa questão da violência, né, da população LGBT, da rejeição familiar, porque eu não uso a palavra aceitação, porque quem tem que me aceitar sou eu e não é a sociedade heteronormativa. Eu não quero que essa sociedade me aceite. Eu quero que essa sociedade me respeite enquanto pessoa que também paga imposto, que também tem direitos.
E aí vale lembrar também que população LGBTQIA+, principalmente mulheres trans travestis e homens trans masculinos, muitas das vezes comete suicídio e são expulsas de casa muito cedo, né? Eu fui uma travesti, sou uma travesti que foi expulsa de casa com 14 anos e que teve que viver da prostituição e que adquiriu essa deficiência que eu tenho hoje porque eu apanhei de 4 homens dentro de um quarto de um motel. E, pasmem, o caso foi arquivado pela justiça, porque até a justiça ainda é heterossexnormativa. Então, só para contribuir contigo e dizer assim, afinal, as pessoas universitárias que estão aqui, professores, professoras, psicólogos, psicólogas, durante a vida de vocês, o que é que vocês tenham feito para mudar a realidade dessa população que está aqui à margem da violência? Como é que vocês têm usado as qualificações que vocês têm para mudar a realidade de quem passa fome, de quem muitas das vezes não tem onde morar, de quem muitas das vezes vive da prostituição, de quem muitas das vezes não consegue chegar na universidade? E para finalizar essa contribuiçãozinha, eu costumo dizer o seguinte: eu tenho uma formação que a universidade não vai me dar. Porque eu sou uma pessoa que eu sou convidada para palestrar para advogados, para juízes, para promotores, mesmo não tendo uma formação acadêmica, mesmo tendo parado lá no ensino médio, porque eu tive que aprender, eu tive que lutar, eu tive que correr atrás para sobreviver. Eu costumo dizer que eu tenho um diploma que é o diploma da vida, que é o diploma de como ter que resistir para existir em um país que faz questão de me negar direitos, em um país que faz questão de me matar todos os dias, e não só matar quando eu estou dentro de um caixão. Me matam psicologicamente, me matam fisicamente, me matam negando direitos, me matam negando o mercado de trabalho formal, me matam me expulsando da escola, porque não há uma invasão escolar, há uma expulsão escolar de pessoas LGBTQIA+, ênfase em pessoas trans. E eu fico me perguntando o que a universidade tem feito, sabe, para mudar essa realidade dessa população. Porque falar é muito lindo, trazer dados sobre a população é muito lindo, mas, afinal, as pessoas pesquisam sobre a gente dentro das universidades, falam pela gente, nos procuram para contribuir nos seus trabalhos acadêmicos e depois esquecem que receberam um diploma em cima das dores e vivências de pessoas que estão à margem, que são marginalizadas pela sociedade. E isso me incomoda muito. Se um dia eu vou para a universidade, sinceramente eu não sei. Era um sonho eu ser pedagoga, era um sonho eu terminar meus estudos, mas esse meu sonho foi morto e tirado. Foi roubado, foi sequestrado por essa sociedade. Mas eu espero que as pessoas que tenham aqui aprendam bastante. É isso, gente. Eu queria contribuir agora. Sim. Luana, obrigado por essa tua fala, assim, eu acho que você está trazendo algumas questões que elas são bastante importantes, né? Primeiro dizer, assim, que eu sinto muito por essa violência, eu acho que é importante a gente nomear mesmo, mas por essa violência que você acabou passando, né, na sua experiência. Não consigo imaginar o quanto foi difícil, né, assim, aliás, consigo imaginar, mas não consigo acessar toda a dimensão, né, do que foi você passar por essa experiência que você passou. Então, que bom que você está aqui hoje, que bom que você está fazendo essa provocação também, que eu acho que é muito do lugar que a gente está tentando partir aqui, de como é que a gente constrói, perdão, uma prática psicológica, uma abordagem centrada na pessoa, talvez de uma forma não opressiva, né? Talvez de uma forma não violenta. Como é que a gente se aproxima de experiências como essa tua que você contou aqui agora, sem que de algum jeito você se torne vítima de novo, né? Sem que a nossa escuta seja uma escuta que te coloque nesse lugar doído, mais uma vez, né?
pela ignorância da nossa escuta, pela insensibilidade da nossa escuta. Então, eu acho que quando você traz isso aqui para a gente, é da gente se perguntar mesmo o que é que a gente está fazendo, né? A gente pegou, como você falou, os nossos diplomas aqui de psicólogos, os nossos diplomas de profissionais de saúde, não sei se tem outras pessoas aqui, e o que é que a gente está fazendo, né? No momento em que a gente se depara com experiências como a tua, né? Que espaço a gente consegue promover para que você, de algum jeito, você, né, e eu estou trazendo aqui experiências de pessoas LGBTQIA+, não de você especificamente, mas para que, né, as nossas experiências, elas possam ser ali, elas têm um espaço para existir dentro do próprio processo terapêutico, é, enfim, bom que eu vi, boa provocação, acho que deve estar ressoando em mim aqui, acho que deve estar ressoando nas pessoas que te ouviram também. Gente, em relação às outras questões do conteúdo, alguém tem mais alguma pontuação? Vocês estão conseguindo compreender? Tem algum outro ponto que talvez vocês precisem que esmiúce um pouco mais, ou que gerou alguma dúvida? Pois eu vou seguindo por aqui, e aí a gente vai ressoando, né? Agora que eu acho que a gente vai entrar. E essa provocação da Lana foi muito boa, assim, a gente vai entrar agora num tópico que ele é bastante introdutório da abordagem centrada na pessoa, né? Então eu quero falar um pouco sobre a teoria psicológica e essa construção de homem, né, que Roger se propôs a fazer, essa construção de pessoa que Roger se propôs a fazer, e aí acho que é um ponto antes da gente chegar em caminhos possíveis para articular conceito de gênero e essa teoria, tá bem? Então, bora lá, bora ressoando isso mais uma vez. Bom, só para vocês entenderem também de quem é que a gente está falando, né? A gente está falando de Rogers, que foi, né, esse senhorzinho simpático aqui, até coloquei essa foto aqui, gente, essa foto é de uma visita que ele fez ao Brasil. Eu não vou me recordar agora o ano que ele fez a visita. Geralmente todas as fotos que colocam aqui parecem aquelas fotos de Freud, de Skinner, né? Super sério, assim, ele todo carequinha. Eu acho essa foto que eu acho que tá até simpático aqui. Então, Rogers, né, ele foi ali psicólogo, né, ele passou a atuar, na verdade, né, pela lente da psicologia em um determinado período da sua formação. Rogers iniciou sua trajetória acadêmica na agricultura, na história, né, na teologia também. O Rogers, ele vem ali de um ambiente também bastante religioso na sua formação, isso é importante da gente demarcar também. E isso é muito interessante, principalmente nas formações do Rogers, né, que ele não deu continuidade, né, tanto em agricultura quanto em história, porque quando a gente vai ler Rogers, né, quando a gente vai pensar nessa teoria que ele criou, a gente consegue encontrar bastante exemplos, né, onde ele dá exemplos da terra, onde ele dá exemplos de cultivo, e isso foi, inclusive, né, uma das grandes... Em 77, obrigado, Oswaldo. Isso é ali também, né, uma das grandes questões que acabam organizando, né, o pensamento dele e as coisas que vão surgindo, né, dentro da própria teoria. E aí, o Rogers, ele passa, né, a atuar na psicologia ali, né, em 1928, né, que é quando ele vai se aproximar de uma prática de aconselhamento. A gente está falando que o Rogers está se aproximando desse ideal, né, dessa prática de aconselhamento, numa prática muito localizada, né? A gente está falando de Rogers num contexto bastante estadunidense, né? O que o Rogers estava fazendo ali antes dele criar a própria teoria era uma aproximação com as ciências do comportamento. A gente está falando de um momento pós-guerra, a gente está falando, né, de como é que esses soldados poderiam ali, né, também se recuperarem, né, como eles poderiam funcionar, como é que eles poderiam produzir de algum jeito também. E aí o Rogers começa, né, a se questionar, né, se a gente deveria estar fazendo um modelo de psicologia que é fechado, né, na própria experiência da pessoa, no que ela tem que ser, no que ela pode fazer, como é que ela funciona. E aí o Rogers começa a se incomodar, assim, eu sei que estou sendo bastante sucinto, eu imagino que as pessoas que vão estar na formação
vão ter talvez alguma, né, extensão um pouco maior disso, inclusive do que eu pretendo falar aqui também, mas só para vocês entenderem, né, e aí ele está passando ali por um momento bastante tecnocrático da época, a gente está falando de produção de testes, de produção de modos de subjetivação, de comportamento, e o Rogers passa a se questionar sobre isso até o momento em que ele vai se desvincular, né, dessas ciências do comportamento, principalmente. O Rogers ele sofre bastante influência, né, dessa matriz epistemológica, e ele vai também sofrer, né, da própria psicanálise ali, com origem europeia, e o Rogers vai falar, opa, pera lá, não tem como a gente trabalhar, né, nesse modelo aqui completamente funcionalista, mas também não tem como a gente ir para a psicanálise e dizer, opa, todas as experiências que a gente tem, elas estão ali partindo, né, de um modelo intrapsíquico, né, a gente está falando de ego, superego, né, dessas estruturas do próprio inconsciente. Rogers vai falar, pera lá, acho que não é bem por aí. E aí ele começa a articular uma nova teoria psicológica, né, que inicialmente foi chamada de teoria não diretiva, né, de uma abordagem não diretiva, onde o Rogers vai dizer, né, o alvo da terapia não é resolver um problema particular, mas ajudar o indivíduo a crescer de modo de que ele possa fazer face a face, né, ao problema atual e os problemas que mais tarde possam aparecer de uma maneira mais integrada, ou seja, de que a pessoa tenha maior clareza das experiências que ela tem, já que ela se confronta e consegue se perceber nessas experiências, né? E aí o Rogers vai fazer, gente, isso aqui é uma crítica que o Rogers vai sofrer até hoje, esse pensamento do Rogers, ele se reformula com o Rogers, se reformula com outras pessoas que vieram após Rogers, que é se basear numa tendência individual para crescimento, saúde e adaptação. Então, a gente está falando de um Rogers aqui de 1940, pensando no ideal que ele pode, né, e se a gente não tomar cuidado, pode ser bastante neoliberal, né, e que vai também trabalhar ali, que vai guiar a forma como a gente está organizando a nossa escuta, organizando aquilo que a gente está percebendo dos nossos, né, dos nossos pacientes, nossos clientes, as pessoas que a gente atende. Esse slide aqui, eu acho que por si só ele dá uma aula só dele, né, que são das fases de psicoterapia e momentos do Rogers, mas eu vou tentar ser bastante sucinto para que vocês entendam, assim, algumas principais passagens do Rogers, para que a gente vá entender o que, é que ele está chamando aqui de ideal de pessoa, né, ou de construção de pessoa no mundo mesmo. Então, como eu falei, aqui de 1940 a mais ou menos 1950 foi quando o Rogers criou essa teoria, né? Ele estava muito focado ali num movimento de reflexão de sentimentos, então era uma coisa bastante sentida o próprio processo terapêutico, era de um ouvir bastante compreensivo, de uma postura bastante permissiva. O Rogers ele tinha um foco muito grande na aceitação da pessoa que estava ali, então aquilo que ela estava contando, né, aquilo que ela estava manifestando na experiência dela, para o Rogers aquilo deveria ser completamente aceito, né, pelo terapeuta. E aceito, né, no sentido de, opa, pera lá, né, você foi até onde dava por aí, com as condições de possibilidade que você tinha. O Rogers, ele tinha uma confiança na mudança da pessoa, né, então, para ele era importante que esse processo, né, e por isso ele também nomeia essa psicoterapia como nome diretiva, porque a direção quem ia apontar era o cliente, né, então, muito diferente do que acontecia, talvez, em outras, né, e muito vindo também do lugar que o Roger estava partindo da ciência do comportamento, de uma direção. O Roger está dizendo, eu não vou me preparar ali para o encontro, eu quero ver o que vai surgir daquilo, né, eu quero ver o que vai emergir do encontro e a partir disso eu vou ao encontro, né. Para o Roger, se a pessoa fosse aceita, ela por si só poderia mudar, né, então, essa é uma premissa que, inclusive, ela é estendida para outras fases da teoria do Rogers, mas que nessa fase tinha ali uma maior ênfase, né? E eu acho isso muito importante, assim, não de maneira banal, quando a gente vai pensar no atendimento de pessoas LGBTQIA+, mas, né, a Lana compartilhou uma experiência que agora eu estava comentando antes com vocês também. A gente está falando de uma escuta, né, que muitas vezes ela vai estar sendo permeada por sofrimento, nem sempre, mas ela vai estar sendo permeada por sofrimento, ou pode ser, né, as experiências que a gente vive, que nos tocam, que nos mobilizam de diferentes maneiras, e essa é uma premissa muito importante que o Roger sustentou e que é importante que a gente sustente na nossa escuta também. Quando o Rogers evolui essa fase da teoria, né, e aí ele passa para psicoterapia reflexiva ou psicoterapia centrada no cliente, ali a partir de 1950 e 1957,
o Rogers ele vai estar sendo, né, bastante pressionado pela comunidade científica da época a desenvolver uma visão de homem, uma visão de pessoa. Então, a gente tem ali a ciência do comportamento falando na interação entre a pessoa e o ambiente que ela se constitui como pessoa, e a gente tem a psicanálise ali falando, né, essas experiências que a pessoa tem, elas são, né, introjetadas nas instâncias, né, do próprio inconsciente, enfim. E o Rogers vai ser pressionado a desenvolver uma visão de homem também, né? Então, como é que uma pessoa se constitui enquanto pessoa, né? E como é que uma pessoa o que é que move a estrutura dessa pessoa? E aí é nesse momento que o Rogers vai criar uma teoria da personalidade, que eu pretendo aprofundar lá no próximo slide com vocês. Ele vai direcionar, né, também uma atenção para a criação de atitudes, né, que vão facilitar o processo terapêutico. O Rogers vai chamar ali de atitudes facilitadoras, que é a empatia, a congruência e a aceitação positiva e incondicional, né, a compreensão empática, então a capacidade de que eu me coloque junto com o outro, né, de que eu empatize com o outro sem perder a consideração de que a experiência do outro e que eu estou tentando me deslocar para esse lugar, que eu não vou alcançar ele completamente, mas que eu vou tentar me deslocar para esse local de empatia. A aceitação, né, então, mais uma vez, de compreender que essa pessoa foi, até onde ela poderia ir, com as possibilidades, as funções de possibilidade que ela tem. A autenticidade, né, ou congruência, né, que seria também uma forma, né, de que o terapeuta se comunicasse com essa pessoa de uma forma transparente, de uma forma livre mesmo, e que essa pessoa também pudesse viver mutuamente essa, né, congruência, que ela pudesse viver essa autenticidade também, né? Então, é uma troca. Essas atitudes facilitadoras, elas precisam ser expostas no processo terapêutico, tanto por parte do terapeuta, mas que o cliente também possa perceber e viver essas mesmas atitudes dentro do processo. A gente passa depois para uma fase, né, da psicoterapia experiencial, onde o Rogers vai falar, né, ele vai direcionar, na verdade, o foco da experiência dele, aliás, o foco da atenção dele para a experiência do cliente. Então, a abordagem centrada da pessoa, ela trabalha com experiência consciente, aquilo que a pessoa vive, né, experiencia na vida, que passa por todo um fluxo do organismo dessa pessoa e que vai ali, né, se encontrando. Então, muito diferente, né, da própria psicanálise, né, da instância do próprio inconsciente, as nossas experiências, elas não vão estar ali, né, recalcadas, elas não vão estar escondidas. Pelo contrário, né, o que o Rogers vai estar dizendo todas as nossas experiências, e aí com muita influência do Jenkins também, que foi um dos alunos do Rogers, todas as nossas experiências, elas estão dispostas, né, e podem ser acessadas a qualquer momento, desde que a gente se lance, né, em olhar, em atenção para essa experiência, né? E aí, nesse momento, aquela experiência, que ela foi uma experiência, aspas aqui, passada, ela passa a ser uma experiência atual. Eu estou olhando para ela aqui, nesse momento, estou olhando para essa experiência agora. Então, tem um foco também aqui nesse processo de experienciação. E aí o Rogers passa depois para a fase final, né, que é a abordagem centrada da pessoa, ali a partir de 1970 e adiante, né, que né, de um ser para autorrealização, e aí o Rogers começa a expandir esses conceitos que ele já tinha esmiuçado, né, nessas três fases da própria teoria. Elas não são necessariamente etapistas, então o Rogers ele não vai abandonando tudo que ele foi fazendo em cada uma dessas fases, para que a nova fase, né, para que a fase seguinte seja melhor e mais robusta, assim, né, não é uma coisa etapista, não é excludente do que aconteceu antes. Em alguns momentos, sim, que o Rogers vai falar, opa, me equivoquei aqui um pouquinho, e aí a outra, né, pode ser isso aqui é um complemento. E o Rogers vai acabar expandindo né, esses conceitos, né, que estão bem reduzidos aqui nesse slide, para movimentos sociais, né, o Rogers vai começar a se direcionar para processos que são grupais, né, que são as últimas produções dele, e vai pensar ali, né, em como é que a gente está fazendo articulações, né, que ele não consegue, assim, e pelo tempo mesmo, né, a gente está falando de uma produção, né, até o tempo que o Rogers estava vivo do pensamento dele, né, então, estava pensando algumas dessas questões e as outras ficaram para a gente, que é o que nós estamos tentando fazer por aqui, né, mas o Rogers estava tentando fazer uma expansão desses conceitos aqui, que eu acho que existem diversas problemáticas também, mas, enfim, a gente vai tentando
tensionar elas e de algum jeito ir construindo uma coisa nova. Eu falei da teoria da personalidade, aí eu gostaria só que a gente voltasse um pouquinho para ela, né, que fez parte ali daquele segundo movimento do Rogers, só para explicar para vocês, então, como é que funciona, né, qual era o modelo de pessoa, e eu estou falando de homem aqui, né, numa linguagem bastante academicista, né, mas para que uma teoria, né, psicológica ela se sustente, né, como eu falei, de acordo com o que a gente entende como consenso em ciência psicológica, a gente precisa de uma visão de mundo, de uma teoria, de uma visão de mundo, de homem, né, teorizada, né, a gente precisa ter isso substancialmente descrito nessa própria teoria. E aí o Rogers vai desenvolver essa teoria da personalidade. O que é, né, como é que uma pessoa se constrói, né, e gente, eu estou fazendo uma ressalva muito grande aqui, como é que essa pessoa se constrói no ideal de Rogers, né, de um Rogers de um outro tempo, que ainda assim é uma teoria utilizada, né, a teoria que a gente utiliza, mas que eu estou tentando apresentar para vocês com outro filtro de como é que a gente pode olhar para essa teoria também, tá certo? A gente vai, né, ao longo da vida, e aí eu vou resgatar aqui muitos dos nossos processos da infância, né, a gente vai sendo exposto às experiências, né, às nossas, enfim, as nossas redes, né, aquilo que a gente vai tendo contato, os nossos pais, os nossos principais cuidadores, as pessoas que estão ali, né, na nossa experiência, enfim, tudo que a gente vai se deparando no mundo é experiência e entra em contato com a gente. Então, o Rogers vai falar que a gente tem essa exposição a essa experiência, essa exposição a esse contato com o mundo, e que a gente vai fazer um processo de ir avaliando aquilo que a gente se depara no mundo e introjetando esses conceitos. Então, a gente faz uma própria avaliação daquilo que pode ser positivo, daquilo que pode ser negativo. Então, se, enquanto criança, né, e aí eu vou trazer uma experiência, né, como homem, se enquanto criança, eu queria, por exemplo, brincar de boneca, e aí eu recebi uma repreensão dos meus pais, eu recebi uma repreensão, uma briga, eu percebi que eles não ficaram contentes, eu começo a fazer uma avaliação ali. Opa, pera lá, isso aqui talvez não seja tão interessante. Não é um comportamento tão bacana de eu repetir. Ou, pelo contrário, né, eu fiz isso aqui, eu fui brincar de carrinho, e aí os meus pais gostaram mais, né? Eu me comportei de tal jeito, e isso aqui foi fazendo um pouco mais sentido. A gente vai fazendo isso, e esse não é um processo só que acontece na infância, a gente faz isso na vida adulta também, nas nossas interações, ou eu falei tal coisa, né, para fulano, e aí fulano reagiu assim. O que é isso, né? Eu estou fazendo esse processo de avaliação organística, né? Eu estou avaliando essas experiências que eu tive, que estão se passando dentro do meu fluxo experiencial, dentro de toda essa exposição a essa experiência que eu tive, e entendendo, né, o que isso, né, como é que isso se comporta dentro de mim. E isso vai fazer, né, com que a gente vá organizando a nossa experiência do que é ser nós mesmos, né? Travou aí para vocês também, gente? Sim, travou. Vocês estão aqui comigo? Né? Caiu aqui. Travou aí um pouquinho, acho que antes de tu beber água. Vocês ouviram a fala até o final? Antes de eu beber água? Não? Acho que ficou faltando só o fim. Pera lá, então deixa eu voltar aqui. Vocês continuam vendo o slide, né? Sim. E agora já voltou tudo. Movimento, som. Tô perfeito. Então tá bem, vocês vão me avisando aqui que eu tô com o chat aberto do lado, mas pode abrir o microfone, pode falar, porque se cair, pode ser que eu vá passando aqui e a gente não veja. Mas estava dizendo, né, que essas experiências, essas avaliações que a gente vai fazendo, elas são, né, fazem parte do que a gente vai pegar para construir, né, a nossa imagem de eu, né, aquilo que diz respeito ao que a gente consegue atribuir valor e que a gente considera, ora valor nosso, ora valor dos outros, né, que aí é a diferenciação que o Rogers vai fazer, né, de um self real, de um self ideal. Então, do momento onde eu vou me comportar, né, ou de onde eu vou fazer essa avaliação, porque, opa, os meus pais queriam assim, né, e eu tô falando dos pais, tá parecendo que eu tô
estou me enveredando pela psicanálise aqui, mas de qualquer outra pessoa, né, assim, que fez tal consideração, né, que eu me direcionei para ela, não necessariamente os cuidadores ou os pais. Eu posso estar operando por um ideal, né, alinhado aos meus valores ou ao de outras pessoas, né, aquilo que eu sou e aquilo que eu posso ser, aquilo que eu almejava ser também, né, que esse é esse é um grande conflito quando a gente vai pensar em teoria da personalidade, quando a gente vai pensar em organização do self, que é o que se dispõe também no encontro com os nossos clientes, né, o que que eu posso ser de acordo com as possibilidades que eu tenho, com as possibilidades que tentaram suprimir a minha experiência também, né? E aí, nesse momento em que a gente começa a fazer a construção, né, ou a organização ali, daquilo que pode ser uma experiência, né, autêntica, ou da construção de fachadas, né? Então, eu posso deixar de ser aquilo que eu sou, posso tentar ocultar o que eu sou, em detrimento, né, dessas outras avaliações, dessas exposições, né, que eu fui tendo e que eu fui avaliando ao longo da vida, tá certo? A gente está chegando agora no bloco C, e eu acho que vocês devem ter percebido que eu estou bebendo muita água. Então, eu gostaria muito de fazer uma pausa para ir ao banheiro. Mas antes disso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Assim, eu sei que talvez essa parte tenha sido um pouco mais, não sei se tão palatável, né, para quem não tem tanta profundidade, tanto contato com a abordagem. Mas eu queria saber, antes disso, né, se ficou alguma dúvida, se vocês conseguiram compreender esses conceitos, se tem algo que vocês queiram que eu volte. Como é que tá até aqui? Também para ter um termômetro de como é que tá chegando para vocês. Perfeito. Gente, vamos fazer 5 minutinhos de pausa, então. É, e aí, se alguma dúvida surgir, vocês podem mandar aqui no chat. Quando a gente retornar, a gente já vê essa dúvida e aí segue. Pode ser? Só mesmo para ir a... Vamos fazer 7? E aí a gente volta 10h10. Pronto, perfeito. 10 a gente está aqui. Pronto.
Eu já estou por aqui, não sei se a Bia está aqui, para a gente poder seguir. Karina, vamos ver, viu? Oh, meu amor, que aula maravilhosa, que orgulho de você, ele cabe muito bem esse lugar. Muito bom te ver. Fazia tempo que a gente não se via, né? Desde o fórum, acho que desde o fórum. Uns mesezinhos já. Nossa, que lugar lindo te ver. Muito, 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 muito. Nossa, ah, tá me emocionando aqui te ver nesse lugar. Que potência, que orgulho de você, meu querido. Saudade de você. Bia, posso seguir por aqui? Eu estava dando uma olhadinha aqui no chat, acho que não ficou nenhuma pergunta do bloco anterior, então eu vou partir agora para o bloco C, né? E aí eu coloquei aqui algumas provocações, né? Que eu acho que a gente já foi provocado por elas antes da gente entrar no bloco B, né? Que é se a nossa teoria, né? Ou se essa teoria, talvez, nossa, não que na igreja aqui, eu não estou carregando placa de montes, mas se a teoria que a gente se ancora, né? Que a gente tenta utilizar na nossa prática clínica, ela se encontra ou confronta gênero, ou como é que a gente tensiona esse referencial teórico, né? Se confronta ou se encontra também, né? Como é que nós tensionamos esse referencial teórico? Bem, eu falei para vocês, né, desses diversos conceitos, né, que o Rogers foi criando ao longo da teoria. Rogers foi falar da aceitação positiva e funcional, da compreensão empática, da congruência, autenticidade. Ele vai falar de promover, né, essa atmosfera acolhedora. Ele vai se direcionar para o crescimento, né, baseado aí nesse potencial do organismo de atingir esse crescimento, e por crescimento não entendam aqui uma, né, pensando muito já em desconstruir essa CP de Rogers, né, que pode ser neoliberal, sim, se a gente não tomar cuidado, mas de um crescimento no sentido de que essa pessoa esteja congruente com os próprios valores, né, que ela possa estar integrada, né, que essas experiências que talvez possam não ter caído também, né, essas experiências que possam ter sido de algum jeito violentas, né, que possam ter doído mesmo na experiência, que elas possam estar ali mais integradas, né, mais possíveis de serem suportadas, que de alguma forma, né, esse potencial criativo que a gente tem, seja para se reinventar dentro dessas possibilidades que são dispostas, né, ou daquilo que a gente vai ter. O Rogers vai desenvolver, eu acabei não falando antes também, mas, né, 6 condições suficientes necessárias para a mudança da personalidade. Nesse livro aqui, deixa eu pegar para vocês darem uma olhada. A gente vai pensar nessas suficiências, né, a partir do livro, né, que aborda essa entrada na pessoa do John Wood. Eu acho que minha câmera está com estoque, mas tem esse livro aqui. Posso mandar para vocês também onde eu conseguir. Se eu não me engano, ele já está sendo disponibilizado para algumas editoras aqui, e aí a gente consegue se aproximar. Mas o que é de tudo isso, assim, né, dessas teorias, desses conceitos que o Rogers foi criando, que a gente tira para conversar com o gênero, né? Ainda que o Rogers escreva que essas coisas elas são importantes para o processo terapêutico, e eu vou concordar com o Rogers aqui também, de que elas são mesmo importantes para o processo terapêutico, a gente já tem algumas literaturas que vão apontar que, apesar de todas essas condições, de todos esses conceitos, eles serem, né, necessários para estarem num processo terapêutico e para um desenvolvimento de uma sessão, de um atendimento acontecer, muitas vezes eles não são suficientes. Por quê? Porque nós somos, né, mais uma vez, confrontados, né, nós somos atravessados pelo gênero, pelo poder, por diversas outras camadas, né, que afetam a nossa experiência, que vão compor a nossa experiência,
e que, se a gente desconsidera no próprio momento do atendimento clínico, a gente precisa se questionar para que sujeitos, para que pessoas a gente está olhando ali no momento que a gente está escutando alguém. E aí, para vocês entenderem, né, o Rogers foi até onde ele pôde ir, o resto fica com a gente aqui agora, porque também é a nossa função, já que a gente está pensando, né, em fazer um ACP. E aí eu vou trazer uma citação da Nathalie, né, que é filha do Rogers, né, também foi atuar aí com abordagem centrada na pessoa, muito voltada para os processos criativos, né, para processos artísticos. E aí a Nathalie vai se questionar, né, no livro Mulher Emergente, né, em que medida quem eu sou foi estabelecido pelas expectativas culturais em relação aos papéis. O que me foi prescrito na infância, na adolescência e na idade adulta? De quanta liberdade eu dispus para escolher o meu papel, né? Então, a gente estava falando antes de uma teoria de personalidade, deixa eu só ver se eu vou avançar isso aqui no slide. A gente estava falando, né, de uma teoria de personalidade que era, né, só voltando aqui para vocês entenderem, de uma teoria de personalidade que ela vai fazer, né, parte de um processo de interação mesmo, né, do eu com o ambiente e desse processo avaliativo. Mas as exposições que a gente tem das nossas experiências para poder fazer esse tipo de consideração, para poder fazer esse tipo de avaliação, já são afetadas por gênero, né? Então, no momento em, por exemplo, oh, meu Deus, aquele exemplo que eu dei para vocês, né, sobre os pais, né, avaliarem como positivo ou negativo, né, a criança brincar ou não brincar de boneca, brincar ou não brincar de carrinho, vestir de tal jeito, falar de tal jeito, sentar de tal jeito, se comportar de tal jeito, vai fazer parte desse processo de avaliação, mas já é uma experiência de exposição que essa pessoa está tendo, moldada pelo próprio gênero. Vai fazer parte desse construto de organização do que é que eu posso ser, das condições de possibilidade que eu tenho e daquilo que eu não vou conseguir ser. Por conta dessas, né, expectativas, por conta dessas fachadas que eu vou precisar construir, para que de algum jeito eu também me mantenha. A gente falou ali antes, né, de que essas pessoas, né, de que pessoas LGBTs, elas podem estar suscetíveis a sofrerem violência familiar. E aí, imagina, né, assim, a gente está falando de um processo onde eu me declaro, então, né, como uma pessoa LGBT para os meus pais, eu falo da minha sexualidade, e aí esses pais, eles começam a me violentar. Ou eu já entendo que esses pais, eles podem ser violentos nas falas sutis, nos comportamentos, ainda que diretamente eu não tenha me declarado. Se eu penso em desconstruir essa fachada e exercer uma existência autêntica, que tipo de implicação isso traz para mim? Como é que eu sobrevivo também nesse tipo de ambiente? Justifica eu só querer ser congruente pelas minhas possibilidades? Se eu olho, na verdade, né, para essas possibilidades de existência que eu tenho, na teoria, a gente está falando aqui de uma experiência, de uma teoria da personalidade, que ela é linda. É muito bonita. Eu chegar e eu ser eu mesmo. Eu poder viver quem eu sou. Eu ser quem eu sou. As minhas condições de possibilidade, elas dispõem possibilidades para que eu possa ser eu. Essa experiência, assim, né, o Rogers, ele vai trabalhar com o ideal de crescimento, né, de integração da personalidade, muito baseado na tendência atualizante, né, que é uma tendência do organismo a se direcionar a esse crescimento, né, a essa resolução de conflitos, a organizar essas experiências para que, de algum jeito, ele possa vir a ser esse ser autêntico, né, esse ser integrado com essas experiências que ele vai tendo ao longo da vida. Isso não pode ser barrado, assim, independente dessa pessoa poder estar passando por esse tipo de violência, poder ter construído, inclusive, uma determinada fachada para a sustentação do próprio self, isso não pode ser barrado, né? Em algum momento essa experiência escapa, né? A gente não consegue enclausurar nenhuma experiência que a gente vive na vida, né? Elas escapam nos nossos afetos, elas escapam, em algum momento o nosso corpo pede também para que a gente se direcione, para que a gente vá viver essa experiência,
Não é incomum, assim, que a gente vai pensar que as primeiras experiências, elas não sejam de fato declaradas, né? Opa, gente, eu estou experimentando aqui. Não, pelo contrário, né? São experiências de, opa, eu vou ficar com alguém, eu vou ver como é, mas agora ninguém pode saber, né? Opa, eu estou me vestindo de tal jeito, ou já me entendi assim, mas espera lá, que agora também tem um outro lugar aqui que não me permite, né, extrapolar toda essa minha experiência, que não me permite toda essa autenticidade, né? E considerando também que o Roger ele está criando essa teoria de personalidade, pensando também, né, enquanto um homem do seu tempo, mas um homem branco, né, uma teoria da personalidade que nesse momento não considerava tantos marcadores, né, o Roger ele até começa a se questionar sobre algumas questões de gênero, tem até uma colocação assim que eu acho que ela é muito à frente do tempo do Rogers, quando ele lança o livro sobre o poder pessoal. Eu acho que é logo no início, né, assim, que o Rogers vai falar. É, eu estou escrevendo esse livro e eu estou usando aqui, e os meus escritos, eles estavam sendo com pronomes masculinos, mas eu já não sei se isso é o certo. Como eu não sei o que fazer, eu vou começar a escrever um capítulo usando pronomes, né, masculinos e um outro capítulo usando pronomes femininos. Eu acho que o Rogers estava ali, né, tentando fazer alguma coisa, estava descobrindo, né, mas ainda assim a gente é quem precisa tensionar essa teoria. O Rogers ele fez uma teoria o tempo inteiro, né, para as possibilidades que ele tinha também. Mas, já resgatando a própria fala da filha do Rogers, que vem em seguida, em que medida quem eu sou foi estabelecido pelas expectativas culturais em relação a esses papéis, né? De quanta liberdade eu tenho para escolher o meu próprio papel, aquilo que eu posso ser. E aí eu trouxe uma citação, essa é uma citação direta de um artigo que eu quero compartilhar com vocês também, que foi publicado agora em janeiro, artigo meu, onde eu vou falar, né, eu e a Yasmin Oliveira, que é, as estruturas como o cis-heteropatriarcado dizem respeito a questões de ordem social, muitas vezes discriminatórias, e restringem e limitam suas possibilidades de crescimento pessoal e acesso a oportunidades, atuando diretamente no desenvolvimento pessoal, que é o que o Rogers está trazendo aqui, né, dentro dessa teoria, ou dentro do que ele imagina como ideal para que a gente sustente uma prática centrada na pessoa. Diante desse cenário, salienta-se o gênero, perdão, como categoria fundante que organiza as relações sociais, frequentemente opera contra a autorrealização do indivíduo. Isso acontece na medida em que as amarras sociais forjam subjetividades e afastam o sujeito de suas necessidades orgânicas. Ou seja, como eu falei, não é possível que a gente barre essa pessoa, né, ou, aliás, que o gênero, enquanto categoria, enquanto ferramenta de poder, barre o desenvolvimento de alguém, que ele impeça essa pessoa de viver em algum momento congruência, né? Mas também é importante a gente se questionar que se tudo que a gente está fazendo, se todas as nossas expressões, elas são expressões que permeiam o gênero, que são permeadas pelo poder, muito provavelmente isso vai estar afetando as possibilidades que a gente tem para poder viver mesmo quem nós somos ou o que nós podemos dispor no mundo. E, de algum jeito, né, esse poder que também é sustentado pelo gênero, né, ele afasta, né, ou distancia a gente das nossas necessidades orgânicas. Ou seja, distancia de que eu possa, por exemplo, me ver na possibilidade de me relacionar com outro homem, né, se eu sou mulher, de me relacionar com outra mulher, ou de ser, talvez, alguém que não vai corresponder, né, ao que é ser homem, ao que é ser mulher, né, como é que essa vivência escapa? Talvez ela possa escapar, né, para a própria não-binaridade, talvez ela possa escapar para um outro lugar, né? A gente falou da ciência do comportamento, né, e acho que é uma crítica aqui também, né, não tem como a gente pensar numa abordagem centrada na pessoa, que ela capture esse sujeito, coloque dentro de uma teoria de personalidade e diga assim, né, e não considere esses diversos marcadores, e não considere que essas expressões, essas determinâncias de poder, elas vão estar afetando, sim, a nossa experiência subjetiva e vão estar nos constituindo como sujeitos, né? Vão estar nos constituindo como pessoas. E aí, eu vou trazer uma fala, eu não estou com esse livro aqui, que é um livro da Gillian Proctor, na verdade são vários escritos, várias revistas, posso tentar disponibilizar para vocês, eu acho que eu não tenho ele em PDF, mas
qualquer coisa a gente pensa em como escanear, não sei se alguém tem esse livro também depois para compartilhar, que é, né, de uma pesquisadora feminista, ela vai estar discutindo essas questões de gênero, e aí ela vai trazer uma provocação muito interessante, né, que nós, enquanto terapeutas, e aí eu estou falando para os terapeutas aqui da Rota, né, também somos atravessados por essas dinâmicas de gênero. A gente não está falando aqui dos nossos clientes como se só eles fossem, né? Nós, enquanto pessoas que também estamos ali no encontro com os nossos clientes, somos atravessados por essa dinâmica e por dinâmicas de poder, né? E aí a Proctor vai dizer, o terapeuta que não tem consciência dessas estruturas de opressão vai ter dificuldade para ser congruente com os seus clientes, né? Com os seus pacientes, com as pessoas que ele está atendendo ali naquele momento. Como é que eu vou dizer que eu tento lançar a mão de uma compreensão empática para um sofrimento que está sendo manifesto ali, se eu não tenho consciência do que é que organiza esse mesmo sofrimento, né? Eu dificilmente vou conseguir me estender até aquela possibilidade, até aquela experiência, perdão, né, que está sendo expressa ali na própria terapia, de uma maneira autêntica, de uma maneira congruente, né? É impossível que eu me apresente e me aproxime disso, né? Eu sequer faço ideia do que é que a gente está falando. E muitas vezes, né, agora falando um pouco da minha experiência clínica, o que acontece é de outras pessoas chegarem, por exemplo, né, assim, poxa, eu passei por uma experiência como terapeuta e essa pessoa não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Essa pessoa não fazia ideia das violências que eu passava. E aí, muitas vezes, né, é de revitimizar essa pessoa que está ali no processo terapêutico, né? Se eu não conheço, o que é que a minha escuta vai estar proporcionando para essa pessoa, né? Se eu, enquanto terapeuta, e aí eu estou falando aqui, né, por exemplo, se eu, enquanto terapeuta cisgênero, me proponho a atender uma pessoa trans, o que é que eu, enquanto pessoa cisgênero, tenho para oferecer para essa pessoa trans? O que é na minha escuta? Eu consigo oferecer para essa pessoa? Dizer que eu vou estar ali simplesmente escutando é da nossa formação. A gente vai fazer isso com todos os nossos clientes. As experiências dos nossos clientes não são iguais. Nunca são. O que é quando eu me confronto com uma experiência dessa, quando eu me deparo com uma experiência dessa, o que é que eu tenho para oferecer? O que é que eu, terapeuta heterossexual, tenho para oferecer para uma pessoa LGBT quando ela vem para a minha clínica? Se eu sequer reconheço os sofrimentos que atravessam a experiência dessa pessoa. Rogers, quando ele vai pensar a abordagem centrada na pessoa, ele vai trabalhar, né, principalmente quando a gente vai trabalhar ali na fase experiencial do Rogers, né, ele vai estar falando de uma experiência consciente, então, de tudo aquilo que é manifesto para a pessoa e que dentro de toda essa exposição de experiência que ela teve, que ela pode resgatar, né, que ela pode falar sobre, que ela pode acessar com muita facilidade todos os conteúdos que estão ali expressos nesse fluxo experiencial. Esse fluxo experiencial, ele é afetado pelas dinâmicas de gênero. Ele é afetado pelas dinâmicas de poder. Se eu estou me propondo a escutar alguém, se eu estou me propondo a conversar com alguém, e eu não entendo que essas dinâmicas fazem parte dessa escuta, o que é que eu estou escutando? O que é que uma pessoa fala quando ela fala o que ela me fala? E aí eu não estou falando só de um conteúdo, né, implícito, sentimental, né, emocional daquilo que o cliente está falando. Mas eu preciso dispor de outras ferramentas, eu preciso ter maior conhecimento sobre, né, essas dinâmicas. Eu preciso ter um conhecimento um pouco mais aguçado sobre sexualidade, sobre gênero. Não é impedido que não, que a gente pergunte se a gente não souber para os nossos clientes, que a gente fale, mas também não é papel dos nossos clientes nos ensinarem, né? Nós, enquanto terapeutas, precisamos, né, de um refinamento da nossa escuta, de uma implicação da nossa escuta também. Luana, eu já vou abrir para a gente conversar um pouquinho, eu vou só seguir nesse último slide aqui para fechar, e aí a gente abre para trocar, pode ser? Joia. E aí, nesse sentido, né, acho que eu acabei fazendo essas provocações no slide anterior, mas de algum jeito que eu estou tentando dizer para vocês, e que eu acho que é o que
estou tentando frisar com essa aula toda, é que pensar, né, fazer abordagem centrada na pessoa, movido por uma perspectiva gendrada, né, movido por uma perspectiva que compreende o gênero como parte da experiência, é entender que essas dinâmicas, né, de gênero, é entender, aliás, né, que o gênero ele é um elemento facilitador para o processo terapêutico. Compreender essas dinâmicas de gênero é facilitador para o processo terapêutico. Se a gente não for capaz de se começar a questionar, né, sobre as estruturas de gênero, que são uma grande imposição para pessoas LGBTQIA+, na pinta, como é que a gente vai ter desenvolvido, né, músculo para segurar o que os nossos clientes trazem? Como é que a gente sustenta essa experiência que é sensível? Não, mas eu vou falar das emoções dos meus clientes, né, eu vou falar ali daquilo que sentimentalmente está trazendo, né? Como é que eu vou poder fazer isso se essa experiência emocional, essa experiência sentimental que essa pessoa está trazendo, ela é envolvida por todas essas outras camadas? Se a minha escuta se baseia numa perspectiva ética de facilitação da experiência, não seria prudente eu compreender esses elementos? É muito bonito, assim, a gente sai da terapia, sai das nossas formações, né, em psicologia, não, porque eu tenho uma escuta ética, acolhedora, né, faça uma terapia comigo, um ambiente seguro, né? Seguro do quê, assim, né? Se eu não compreendo essa dinâmica, ele é seguro quanto? Né? Essa escuta ela é ética quanto, né? Quanto é que eu me disponho para esse encontro com essa pessoa também, né? E acho que, mais uma vez, retomar, né, a provocação que eu tinha feito antes. Se eu julgo que eu sou capaz de atender pessoas LGBTQIA+, sendo uma pessoa cisgênero, sendo uma pessoa heterossexual, ou não, né, porque também não é garantia de que eu seja uma pessoa LGBTQIA+, que eu vá me propor atender outras pessoas LGBTQIA+, que eu vá ter algo a oferecer, né? Mas se eu me proponho, o que é que eu me proponho? Né? O que é que eu tenho a oferecer para essas pessoas? Posso dizer assim com muita tranquilidade, né? Sendo, né, um homem sexual que atende pessoas LGBTQIA+. A minha experiência ela é facilitadora no processo terapêutico, mas de modo algum ela é o que cria o processo terapêutico. Sem o entendimento desse tipo de dinâmica, a minha experiência em nada é nada. A gente precisa se dispor a estar em contato com outros tipos de estudos, com outros tipos de questões. Nós, terapeutas, que também somos pessoas LGBTQIA+, podemos violentar os nossos clientes também. Como é que a gente se esquiva de fazer isso? Como é que a gente, né, escapa de perpetuar esse tipo de violência na nossa clínica? E aí, só para fechar, né, assim, nenhuma experiência se faz no vazio, né? Acho que estou reforçando isso desde o começo. Quando a gente escuta algum cliente falando sobre gênero, a gente está falando de uma experiência que se constrói em tempo e espaço, com novas roupagens, com novas formas de estruturar a gente, com novas formas de se manifestar. Né? Nenhuma estruturação de personalidade escapa às dinâmicas de poder. É muito interessante quando a gente pensa no processo terapêutico, principalmente centrado na pessoa, né, que é quando a gente vai tentar criar ali uma posição de horizontalidade mesmo, né, um grande ideal de Rogers, né, de que a gente estabeleça uma posição horizontal ali com os nossos clientes, mas nós somos pessoas que estamos também dotadas de algum poder, né? Os nossos clientes olham para a gente assim, poxa vida, eles são os formados, né? Se o meu terapeuta que é formado me disse isso, então é verdade. E aí, às vezes é uma fala violenta, às vezes é um posicionamento violento, mas a gente está exercendo alguma autoridade ali na nossa escuta também, mesmo que a gente queira se esquivar, né? E aí acho que é esse o último ponto, né? Que, então, nesse sentido, nenhuma escuta clínica se esquiva do outro, nem de afetar o outro. As nossas respostas como terapeuta, aquilo que a gente pensa, chega no outro. Como é que chega quando a gente pensa em dinâmicas de gênero? Como é que chega quando a gente pensa em experiências de sexualidade? E é isso. Eu queria abrir agora para dúvidas, assim, queria saber como chegou para vocês, eu queria ouvir, né, a gente tem algum tempinho, acho que a Bia quer falar algumas coisas da formação também, mas queria que a gente pudesse ter pelo menos alguns minutinhos, a gente tem aqui uns 6, talvez 10 minutinhos, Bia, para troca, então eu queria saber como é que tá para vocês, como é que foi ouvir,
como é que foi pensar, se fez sentido, se não fez, também, porque pode ser que não tenha feito, se não tiver feito, a gente pensa isso também. Mas queria ouvir vocês, deixei algumas referências aqui, vou mandar algumas no chat, mas queria trocar agora um pouquinho com vocês. Vou deixar aqui no chat 3 artigos que a gente está sendo bastante autocentrado aqui agora, tá bem? Mas é porque são produções que eu acabei fazendo nesses últimos 3 meses, né? Elas foram publicadas aqui e elas têm uma correlação com tudo isso que eu falei, acho que talvez até de um jeito um pouquinho mais aprofundado, sobre teoria da personalidade e sexualidade, sobre gênero e SCP e sobre, né, uma abordagem centrada na pessoa, para pessoas trans, né, um caminho para uma prática não opressiva. Em breve deve sair também aí um guia mesmo, um pouco mais didático, né, para atendimento de pessoas trans, que está sendo produzido, né, entre Vinícius Queiroz, né, o Paulo Castelo Branco e eu. Isso deve sair, eu imagino aí, que talvez até o final desse ano de 2026. Então, se vocês quiserem ter acesso a um material um pouco mais completo. Mas, mais uma vez, assim, eu queria ouvir vocês. Ainda bem que tu mandou, Rony. Acho que não é nem ser autocentrado nesse lugar, é mais ocupar e se apropriar de um lugar que é teu e que também a gente precisa, sabe? Enquanto terapeutas que atendem a comunidade e especificamente a população trans, também a gente busca, e é um caminho muito escuro, muito difícil de se caminhar e se pesquisar, né? Principalmente a gente que está um pouco mais deslocado da academia. Acho que quem está mais dentro da academia é um pouco mais vivo, né? Mas eu queria escutar a Alana, porque ela já está com a mão levantada tem um tempinho. Gente, cara, que sábado de uma manhã assim, né? Depois da galera ter curtido o carnaval, tô impactante. Não, gente, eu não curti o carnaval, porque travesti não tem esse direito, né? Mas eu tenho para comer, eu tô mais para curtir carnaval. O Neto trouxe agora no final um questionamento muito importante e que eu acho que precisa ser pensado, sabe? Quem eu sou, o que eu quero e o que eu estou fazendo. São 3 perguntinhas, né, básicas, assim. Eu me preocupo muito em fazer terapia, gente. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Segundo, porque eu já participei de uns grupos gratuitos, né, aonde a psicóloga era uma evangélica, sabe? E ela disse, olha, você já tentou ir numa igreja? E isso após ter tentado tentativa de suicídio. E ela falou, olha, tente ir numa igreja, tente buscar Deus. Gente, eu acredito muito em Deus, acima de tudo. Mas o que eu queria naquele momento não era a religião dela em si. Era ser acolhida, respeitada, conforme a minha identidade. Né? Então, assim, eu fico pensando que tipo de profissionais a academia tem formado nesse tempo. Que tipo de academia, porque, inclusive, tu falou algo muito importante, as pessoas LGBT podem reproduzir essas violências com corpos e corpos LGBT. Não sei se tu já teve acesso a algum de vocês, mas foi criado um movimento internacional LGBTI que quer excluir e que mata pessoas trans das letrinhas. E pasmem, a luta LGBTI+, começou pelas mãos das travestis pretas e periféricas. Sabe? Então é para se pensar que tipo de profissional as pessoas estão se tornando e que tipo de acolhimento as pessoas estão dando
para quem já vem de uma violência histórica, para quem já vem de uma marginalização histórica, né? Quantas pessoas trans vocês conversam? Quantas pessoas trans vocês têm na sala de aula? Quantas pessoas trans vocês têm no seu convívio? Quantas pessoas trans vocês procuram saber como está no dia a dia? Quantas pessoas trans vocês já viram sofrer violências com, entre aspas, dito como piadas, e você ajudou nessa tal brincadeira, sabe, sem saber que seria um corpo violado e que amanhã ela poderia não estar mais viva porque cometeu suicídio, sabe? Quantas vezes vocês conversam, dialogam com pessoas trans, sem automaticamente querer tirar esse conhecimento, não dando retorno, e tudo isso é violência. Se você se propõe a fazer uma escuta qualificada, se você se propõe a fazer um atendimento, né, que acolha, então não seja só na palavra e no discurso, porque o discurso é lindo, mas o discurso ele não vai mudar a realidade que eu vivo, ele não vai parar de me matar, ele não vai parar de me excluir, ele não vai parar de me tirar direitos. Eu não quero só discursos. Eu quero práticas que vão fazer a diferença na vida de quem não conseguiu ter acesso à academia. E por que hoje as pessoas saem das portas da academia para procurar pessoas aqui fora para suas pesquisas, trabalho de TCC, dissertação? É porque a academia não tem isso lá dentro. Se nas aulas tivesse isso, a gente, enquanto ativistas que lutam por direitos LGBTQ+, não teríamos que ser convidadas para dar palestras ou participar de rodas de conversa sobre a nossa população. É porque a academia ela foi criada a partir de um pensamento ecocêntrico, cis e normativo e branco, né? Então, ela não quer os nossos corpos e nossas copas lá dentro. Porque existe a bancada heteroidentificação para identificar uma pessoa indígena. Cara, até o nome já é excludente. Bancada de heteroidentificação. A pessoa está afirmando ali que ela é uma quilombola, que ela é uma indígena, que ela é LGBT, mas eu preciso que a universidade seja uma bancada de heteroidentificação. E é isso, gente. Eu acho que a gente precisa ir para além das portas da academia, mas sem usar, né, de uma forma de pesquisa. Eu acho que a academia tem um papel importante na mudança da realidade, mas a gente não pode usar a academia como um foco só para pesquisa. A gente tem que usar a academia como um local de transformação de vidas. E duas questões muito importantes, assim, que você traz, né, Luana? Um, acho que é da própria clínica, né, assim, do quanto algumas práticas, né, assim, elas acabam sendo perpetuadas porque a gente sai da faculdade com um diploma, né, com uma formação, e a gente sai ali com poder, também para poder exercer e, de algum jeito, ir de encontro com outras experiências, né, você falou dessa situação, né, onde aconteceu, aí dessa pessoa te induzir, né, a ir para uma igreja, que quem sabe o sofrimento que você sanada, né? E aí a gente não está falando nem de uma questão espiritual, assim, eu acho que essa é uma outra questão que compõe a nossa experiência, uma outra camada que compõe a nossa experiência, mas de talvez presumir que você precise, né, sem antes te escutar, né? A nossa escuta, ela precisa dar um passo para trás mesmo, né, assim, para que a gente consiga perceber o que é que a gente está fazendo, ou falando, né, quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está no encontro com alguém. E eu acho que uma outra coisa muito importante que você tinha provocado a primeira vez e falou agora também é do que a gente está fazendo na academia, né? Me implicando, assim, né, sendo alguém que está fazendo pesquisa na universidade, como é que a gente devolve, né? Assim, é isso, a gente é espectador, né, da experiência de outras pessoas e usa, né, como você falou, né, usa essas experiências, né, sai ali com mais um louvor, mais um diploma, e não devolve isso para a própria comunidade, não devolve isso para os próprios participantes da pesquisa. O que é que a gente está se propondo, né, já que a gente está querendo ouvir essas pessoas, né, num academicismo, né, o que é que a gente está fazendo com essas coletas que estão, né, se propondo aí a fazer. Eu acho que é uma provocação interessante, assim, e tem, inclusive, um artigo que eu li há um tempo atrás, que ele era sobre racialidade, não lembro agora, era de um orientando da Lília, sempre esqueço como pronunciar o sobrenome dela, depois posso mandar para vocês também.
que ela falava sobre isso, né? Assim, a gente tem diversas pesquisas, né, falando sobre racismo, né? A gente está pesquisando experiências de pessoas pretas, mas a gente não pesquisa branquitude, né? Eu acho que é uma grande provocação a gente fazer isso aqui também, pensando, né, nos estudos de gênero e sexualidade, que é, eu me direciono a pesquisar experiências de pessoas trans. Tem uma caralhada desculpa a expressão, Bia, até agora que eu percebi que estava gravando. Mas tem um bocado de produções, né, sobre experiências de pessoas trans, né? Por que que a gente não está pesquisando, né, a cisgeneridade? Né? É importante que a gente se questione também, né? Da mesma forma que a gente se questionaria, ou pode se questionar sobre a branquitude, a gente pode se questionar sobre a cisgeneridade, sobre as virilidades, sobre a heterossexualidade. Esse não é um conceito fechado, assim, nenhum desses conceitos são conceitos fechados que a gente não possa questionar, né? Então, o que é que a gente está se propondo também, né? Então, eu acho isso interessante de ser feito também. Eu vou procurar essa é uma dissertação de mestrado, assim, mas é basicamente essa provocação que ela faz. Mais alguém? Queria pontuar uma coisa sobre isso que a gente estava falando, para não mudar um pouco do assunto. Sobre a questão da academia, eu não sei se vocês escutaram, e não sei se é a realidade de outras faculdades, né? Mas a UFC, especificamente, agora abriu cotas, né? Para 2 vagas a serem preenchidas por pessoas trans, né? Independente de notas que tirarem, mas tem uma cota específica para a população trans. O que eu achei, assim, já estava atrasado, inclusive, de acontecer, e deveria ser popularizado também nas outras universidades, que eu não conheço a realidade delas, né? Teve parlamentar que entrou na justiça, pois é. E aí, assim, queria pontuar isso e também compartilhar assim, uma experiência que eu tive com uma amiga esses dias. Ela falando de um namorado, isso aqui é a nossa primeira foto de quando a gente se assumiu. Eu olhei e eu disse, mulher, mas quem se assumiu fui eu e minha esposa, não estou entendendo por que vocês se assumiram, né? É uma coisa assim, né? Mas aí ela disse, não, é que a gente começou a namorar e espalhou para as pessoas que estavam namorando. Vocês oficializaram a relação. Mas se assumir é uma coisa tão nossa, né? E foi natural para ela, disse, acho que você está andando com LGBTs demais, que já está usando do nosso vocabulário. Mas diz aí, Paulinha. Vou tentar ser breve. Quem me conhece mais de perto sabe que eu falo muito, mas realmente vou tentar ser breve pelo horário, você ainda vai falar da formação, assim. E eu acho que não tem muito o que dizer agora, depois de uma apresentação dessa do Rune e da fala da Lana, assim, acho que essa roda, ela traz 2 campos de conhecimento, né, assim, para além do acadêmico, o da experiência, da vivência de quem está ali sofrendo violências todos os dias, né? Parabenizar o Runner, assim, excelente, tanto que você vai trazendo, né, das questões de gênero e sexualidade com outros teóricos, quanto o que você fez mágico em trazer a CP tão resumida, assim, e essa interlocução que você faz, né, Alana, por compartilhar a fala, a experiência dela, você fiquei muito mobilizada e estou até agora, porque eu fico pensando assim, independente de ACP, né, uma psicologia que não se compromete com transformação social, a gente não está fazendo nada, assim, né? Então, e aí saindo desse macro para o micro, né? O que é que a gente tem feito na nossa clínica, nos espaços que a gente tem ocupado, se for instituições, fiquei bem, talvez, incomodada a palavra, assim, pensar a clínica mesmo. Eu acho que a abordagem centrada na pessoa, ela é muito voltada para o nosso fazer clínico de consultório. E quantas histórias como a da Lana, vou usar ela de exemplo, porque ela, né, trouxe aqui, chegam de fato para a gente nessa clínica, né? A quem a nossa clínica tem servido, assim, para quem a gente tem atuado, né? E aí eu fico com a sensação, às vezes, que determinados corpos, né, classes e etnias, só podem ter esse cuidado de saúde mental em determinados serviços,
públicos, inclusive, assim, né? Entendo que é um facilitador de cuidado, mas eu realmente fiquei muito provocado, assim, o que é que a gente que está na clínica particular, privada, tem feito para acolher, isso é uma coisa. A outra coisa que eu fiquei pensando, né, dentro do que o Rune falou, assim, eu tenho estudado bastante as questões interseccionais, assim, e eu acho que tanto ele quanto a Lana traz para a gente, assim, na experiência, claro, como é que vai se construindo essas relações de poder, assim, que vai parecendo que estamos ganhando espaços, né, mas até que ponto você tem uma banca que tem que dizer se eu sou o que eu estou dizendo que eu sou, né? Então, assim, eu acho, sim, que as leis de cota são avanços, tudo isso, mas veja como esse poder ainda também está ali de alguma forma, né? E quando a gente vai falar da academia, isso é super forte, assim, tanto que muitas pessoas não continuam, né? Não seguem, assim. Sei que a gente está falando de gênero e sexualidade, mas é isso, né? Então, aqui eu estou falando quanto uma mulher cis hétero negra de pele clara, nordestina, que mora no sul, e o que é que isso diz sobre mim, para além de um cheque, vou preencher aqui uma anamnese, assim, né? Então, quando a gente está falando disso, o que é que essa pessoa está dizendo dela, né? O que é que isso significa? Assim, eu acho que a gente, quanto psicólogos, a gente precisa entender esses marcadores sociais para além de alguma questão. É isso aqui. E isso é uma coisa que eu vejo muito nas minhas supervisões, assim, eu sou supervisora, é que as pessoas hoje, elas, como se fosse uma questão de moda, vai falar do caso, e diz, é uma pessoa LGBT, branca, negra, mas assim, é só para dizer que, cumpri, estou dizendo, olhei que é isso aqui. E aí traz o caso, é totalmente deslocado do que significa tudo isso para a vida daquela pessoa, para a experiência individual daquela pessoa, assim. Então, acho que é uma coisa que eu saio mais provocada ainda, assim, de ficar atenta, de estudar, e aquilo, né? O letramento, ele é necessário hoje em dia. Acho que o Rune é muito feliz quando ele coloca que não cabe ao nosso cliente estar ensinando para a gente, né? Tudo bem a gente perguntar e dialogar ali na nossa relação com ele, mas o letramento está aí, material um monte está aí, né? E não só pensar nesse outro, mas pensar em nós, assim, enquanto pessoa. Porque a relação de poder começa não só por eu ser psicóloga, mas pelo meu corpo. O meu corpo comunica algo para essa pessoa, né? Então, até isso a gente tem que pensar. Eu acho que era isso, sim. Tentei resumir e tentar organizar, porque é muita coisa que está me atravessando a partir dessa roda. E agradecer a vocês do Formação, mais uma vez, por propor esse espaço aqui. Obrigada, Paula, pela tua contribuição. Mais alguém quer compartilhar algo, gente? Eu posso falar um pouquinho da formação. Eu vi que tem gente interessada em participar. Eu vou parar de compartilhar aqui e Tá. eu sempre ficar na tela um pouquinho maior. Bom, certo, eu não vou me delongar muito, não. Acho que esse tempinho dá para a gente encerrar rapidinho. As nossas aulas, elas vão iniciar de verdade mesmo na semana que vem, né? O nosso curso, ele tem a duração de 1 ano, mas são 108 horas, e a gente vai trocando entre aulas teóricas, experiências vivenciais, e é possível, pela internet, a gente descobriu que é possível ter esse tipo de troca. A nossa formação, ela existe desde 2019, e no começo ela foi bastante criticada, porque a gente começou na ideia de compartilhar com pessoas que não têm acesso à ACP, entendendo que a grande maioria das universidades de psicologia, elas são mais centradas nas teorias comportamentais e na psicanálise, né? E muitas vezes não tem acesso nem a disciplinas de ACP. E aí, pensando nessas pessoas espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, que a gente decidiu fazer o curso de formação online e tem dado certo, né? De 2019 para cá, nós estamos agora na nossa 12ª turma, exclusivamente online, né? Já tivemos aí 7 presenciais de 2014 até a pandemia. Depois da pandemia não foi mais possível voltar para o presencial, porque a gente se separou. O Iago ficou em Fortaleza, eu vim para Iguatu, estou no Iguatu, no interior do Ceará, e a Marília foi para Pentecoste. E aí, por conta dessa separação, não deu mais para manter presencial em Fortaleza, no Ceará, né? Mas a gente se mantém aqui no online.
A nossa formação, ela também diz muito do nosso pensamento político, né? Vocês podem ter acesso através do nosso site, vou deixar aqui. Porque, justamente por conta da fala da Paula, a gente acredita que o que a gente pensa sobre nós também diz da nossa experiência e do que a gente quer ver se propagar e se espalhar também no pensamento teórico das outras pessoas, porque também, voltando para o que disse a Alana, a universidade ela foi pensada por um homem branco, né? E cis, e hétero, muito provavelmente. E, olha só, o Carl Rogers é essa pessoa, né? Mas aí a gente reinterpreta porque o homem morreu, né? A realidade é essa. Ele morreu, ele serviu muito, ainda bem que ele existiu, né? Ainda bem que as pessoas que pensaram na academia também existiram, mas a nossa vida e a nossa realidade hoje ela é atravessada por outras coisas. E a gente precisa se readaptar a isso, né? E cada vez mais evoluir e crescermos juntos, né? A gente acredita muito na potência do grupo e no consciente coletivo, e por isso a gente pensou esse curso de formação. O investimento é de 13 mensalidades de R$ 350 para estudantes, R$ 400 para recém-formados e 500 para profissionais. As nossas aulas, elas acontecem aos sábados, nesse horário de hoje, né? Começando às 9 horas da manhã, mas aí a gente dá um intervalozinho e termina meio-dia, certo? Ela tem uma frequência quinzenal, de 15 em 15 dias, a gente se encontra, salvo feriados, né? Quando é mês de férias, em janeiro, por exemplo, a gente costuma dar um intervalo maior entre as aulas, para que vocês também tenham férias. Lana, a gente pode conversar, tá? Manda mensagem para a gente lá no Instagram, que aí é bom que nós três temos acesso. Eu posso te conhecer agora, mas aí os meninos ainda não te conhecem. O ideal é que os três possam te conhecer, tá bom? E aí a gente sempre tenta fazer isso também para trazer a realidade, pessoas que nos representem em todos os cursos. Nesse especificamente a gente já tem uma bolsista, mas a gente pode ir conversando para outras turmas, tá? Tudo bem? Então, sintam-se convidados, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo por WhatsApp, que eu estou lá no grupo, né? Ou também podem falar com a gente pelo Instagram, eu respondo lá também, tá? Agradeço a presença de vocês todos, e todas e todes. O curso não se configura como especialização, João, é um curso livre, é um curso de formação, tá? Obrigada, Rony. Espero que a gente possa se encontrar aí para frente. Adorei sua aula, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Espero que de algum jeito possa ter sido, não vou falar útil, né, porque é bem neoliberal, mas que de algum jeito ele possa ter sido provocativo, né, que tenha chegado aí em vocês também. E se alguma coisa ficar, né, assim, eu deixei o meu contato ali no final, podem ficar à vontade para mim mandar mensagem também. Eu não costumo responder rápido, Paulinha sabe que eu sou essa pessoa, mas costumo ser acessível, eu respondo, assim, né, quando eu posso responder as mensagens. É, mas é isso, assim, tô por aqui, agradeço demais, espero que tenha feito sentido para vocês. Bom, é isso. Bom fim de semana, né, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. A gente se encontra, quem já está matriculado, quem não está matriculado vai se matricular. A gente se encontra semana que vem. Tchau. Até mais.